Um pai solteiro vai a um encontro às cegas indesejado no Natal. Mas o que ela disse mudou tudo. Mas antes de continuarmos, conte-nos de onde está a Oni assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. No dia 20 de dezembro, às 18h45, Grant Sullivan estava sentado na sua carrinha em frente ao restaurante Pine and Plate, olhando para as luzes de Natal que envolviam todas as janelas, como se estivessem a zombar da sua existência. Ele estava a cerca de 3 segundos de ligar o motor e dirigir-se diretamente para casa, enviando uma mensagem ao seu melhor amigo Jackson a dizer que tinha sido vítima de uma intoxicação alimentar repentina ou que a sua carrinha tinha avariado. Literalmente qualquer desculpa que não envolvesse admitir que estava com demasiado medo de entrar naquele restaurante e sentar-se à frente de uma estranha, fingindo que estava pronto para seguir em frente com a sua vida. A neve caía em flocos grandes e grossos, fazendo tudo parecer um daqueles filmes piegas da Hallmark que a sua falecida esposa Emily costumava assistir todos os meses de dezembro. Mas a vida de Grant definitivamente não era um filme da Hallmark, porque eles não incluem esposas mortas e filhas de 9 anos que escrevem cartas para o Pai Natal pedindo que alguém faça o seu pai sorrir novamente, em vez de pedir brinquedos ou videojogos como as crianças normais. O seu telemóvel vibrou no suporte para copos. Era Jackson, a ligar pela quarta vez em 20 minutos. A mensagem dizia: Grant, juro por Deus, se desistires disso, vou dizer a Lily que és um covarde. Grant respondeu: isso é um golpe baixo, meu. Mas Jackson apenas enviou um emoji a encolher os ombros, seguido de: o nome dela é Nora. Ela é incrível. Confia em mim nessa. Olhando-se no espelho retrovisor, Grant viu um homem que não usava gravata desde o funeral de Emily, há 3 anos. Um homem que parecia alguém prestes a fingir um ataque cardíaco para escapar de um encontro às cegas que ele nunca quis. A questão de perder a esposa logo antes do Natal é que isso arruína todos os natais que vêm depois. Ou pelo menos era o que Grant pensava, até que a sua filha de 9 anos, Lily, começou a deixar bilhetes pela casa este ano. Ela estava a pedir ao Pai Natal para trazer alguém que fizesse o pai rir novamente, em vez de pedir um novo iPad, como todas as suas amigas. Isso o destruiu completamente, porque ela estava a usar o seu único desejo de Natal para tentar consertar o pai abalado, em vez de apenas ser uma criança. Emily morreu em 21 de dezembro, há 3 anos. Ela morreu de um aneurisma cerebral repentino enquanto preparava o pequeno almoço. Num segundo, ela estava a servir sumo de laranja e a reclamar que Grant deixava as botas de trabalho no corredor, e no segundo seguinte, estava no chão, morta. No segundo seguinte, ela estava no chão e Grant gritava ao telefone para os serviços de emergência. Desde então, ele não conseguia desfrutar do Natal da mesma forma. Ele apenas fazia o que era necessário por causa da Lily, para que ela não percebesse o quanto ele estava a sofrer. Ele forçou-se a sair do caminhão porque tinha feito uma promessa a Lily naquela manhã. E os Sullivan não quebram promessas, não importa o que aconteça. Ele entrou no restaurante que estava decorado com guirlandas, luzes e poinsettias. A música natalina tocava alto o suficiente para lembrar a todos que é a época mais maravilhosa do ano, mesmo quando você se sente completamente para baixo. A recepcionista sorriu para ele e disse: Sullivan, mesa para 2. Grant assentiu. Aparentemente Jackson tinha feito a reserva em seu nome. Ela levou-o até uma mesa de canto, onde uma mulher já estava sentada, olhando para o telemóvel. Ela claramente também não queria estar ali. Grant sentou-se na mesa e a mulher olhou para cima. Ele viu que ela tinha olhos castanhos gentis, mas que também pareciam exaustos e um pouco em pânico. Antes que ele pudesse se apresentar, ela disse: por favor, diga-me que está tão desconfortável com toda esta situação quanto eu, porque a minha irmã me obrigou a vir aqui esta noite. Estou sentada aqui há 10 minutos tentando encontrar uma maneira educada de sair. Grant sentiu uma enorme onda de alívio tomar conta dele e riu pela primeira vez em semanas. Oh, graças a Deus! Sim, sou o Grant. E o meu melhor amigo me culpou por isso usando a minha filha de 9 anos como vantagem. Eu estava a pensar seriamente em fingir uma emergência no trabalho há 2 minutos. A mulher sorriu, e era um sorriso genuíno, mas também um pouco triste. Sou a Nora, continuou ela. A minha irmã mais nova, Tessa,
disse-me literalmente que se eu não viesse esta noite, ela iria ao meu apartamento e me arrastaria até aqui. Então, aqui estou eu, contra o meu bom senso. Os dois ficaram sentados por um segundo, olhando um para o outro. Então Grant disse: Olha, vou ser completamente honesto contigo. A minha filha me forçou a vir e eu realmente não estou pronto para namorar ninguém. Ainda estou abalado por ter perdido a minha esposa há 3 anos. E tudo isso parece errado. O rosto de Nora se suavizou e ela estendeu a mão sobre a mesa, mas não chegou a tocá-lo. Ela apenas deixou a mão pairar ali. Agradeço muito por teres dito isso, porque eu também não estou pronta. A minha irmã fica me dizendo que preciso voltar ao mercado e começar a viver a minha vida novamente. Mas acho que ela não entende como as coisas estão complicadas para mim agora. Grant sentiu algo se soltar no peito, algo que estava preso há 3 anos. Então, e se apenas jantarmos, formos honestos um com o outro e não colocarmos pressão sobre nós mesmos? Depois desta noite, nunca mais precisaremos falar sobre isso. O sorriso de Nora se ampliou. Isso parece absolutamente perfeito. Na verdade, estou morrendo de fome. E o menu aqui parece incrível. Então, vamos ser apenas 2 pessoas a jantar, não um encontro às cegas. Eles apertaram as mãos sobre a mesa, pediram comida, e de repente, a conversa começou a fluir de uma forma que Grant não experimentava desde que Emily estava viva. Ele contou-lhe sobre o seu escritório de arquitetura, especializado em projetar edifícios memoriais e espaços de cura. E ela contou-lhe que era conselheira de luto num hospício, ajudando famílias nos momentos mais difíceis. Ambos compreendiam profundamente o que significava carregar a dor de outras pessoas como meio de vida. Nora tocava constantemente o peito, mesmo sobre o coração, quando ficava emocionada ao falar do seu trabalho. Grant reparou nisso, mas achou que era apenas um hábito nervoso e não quis chamar a atenção para o fato. Ela perguntou-lhe sobre a sua esposa de uma forma muito gentil, que não parecia invasiva. Ela estava apenas genuinamente curiosa. Grant deu por si a falar sobre Emily, em vez de se fechar como costumava fazer. Ela morreu a 21 de dezembro, há 3 anos. Foi uma coisa médica repentina, um aneurisma cerebral que surgiu do nada. Num segundo, éramos uma família normal a tomar o pequeno almoço. No segundo seguinte, todo o meu mundo acabou, e o Natal ficou congelado no tempo desde então, porque não consigo separar o feriado da perda dela. A voz de Grant falhou ao dizer essas palavras e ele olhou para o prato. Quando olhou para cima, o rosto de Nora estava completamente pálido, a mão pressionada contra o peito e lágrimas escorriam pelo rosto. Nora, desculpe. Não queria desabafar tudo isso com você, está bem? Ele pegou a água para lhe oferecer, mas ela abanou a cabeça e as lágrimas escorreram ainda mais rápido. 21 de dezembro, há 3 anos. A que horas ela faleceu? A voz de Nora era pouco mais que um sussurro e o corpo inteiro de Grant ficou gelado. Por que ela faria essa pergunta específica? Por volta das 10 horas da manhã. Ela foi declarada com morte cerebral no hospital às 11. Por quê? O que está acontecendo? Nora cobriu a boca com as 2 mãos. Agora ela chorava abertamente. As pessoas nas outras mesas começaram a olhar. Grant, preciso de lhe contar uma coisa sobre a sua esposa. Não sei como dizer isso sem destruir completamente tudo, mas você merece saber a verdade sobre o motivo pelo qual estou aqui esta noite. O coração de Grant batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Do que você está a falar? Você sabia, Emily? Como isso é possível? Nora respirou fundo e olhou-o diretamente nos olhos. Há 3 anos, em 21 de dezembro, eu estava a morrer num hospital a 6 quilômetros daqui. Eu tinha insuficiência cardíaca terminal, estava na lista de transplantes há 2 anos, sem encontrar um doador compatível, e os médicos disseram à minha família que eu talvez tivesse 2 semanas de vida, se tivesse sorte. Grant sentiu como se o chão estivesse a inclinar-se para o lado e agarrou-se à borda da mesa. Não entendo o que isso tem a ver com a Emily. A voz de Nora tremia, mas ela continuou. Naquela mesma manhã, por volta das 11 horas, surgiu um doador compatível, cirurgia de transplante de emergência. Deram-me um coração novo e isso salvou a minha vida. Acordei 3 dias depois com o coração de outra pessoa a bater no meu peito. Nora pressionou ambas as mãos contra o peito, bem sobre o coração. Grant, a sua esposa Emily foi a minha doadora de órgãos.
Tenho o coração dela. Está a bater dentro de mim neste momento. Cada batimento cardíaco dos últimos 3 anos foi graças ao sacrifício dela. Grant levantou-se tão rapidamente que a sua cadeira raspou ruidosamente no chão e todos no restaurante se viraram para olhar para eles. Ele ficou ali parado, olhando para essa mulher, uma completa estranha, que estava sentada ali a chorar e a dizer-lhe que tinha o coração de Emily. O seu cérebro não conseguia processar aquilo. Ele não conseguia entender nada daquilo. Não consigo. Preciso de ir. Desculpe, não consigo fazer isto agora. Ele já estava a pegar no casaco e a caminhar em direção à porta. Atrás dele ouvia Nora dizer: Grant, por favor, espere. Mas ele não conseguia parar, porque se o fizesse, iria desmoronar-se completamente no meio do restaurante. Ele empurrou as portas da frente e saiu para a neve. Entrou na sua carrinha e ficou sentado com as mãos no volante a tremer. Tudo o que conseguia pensar era que o coração de Emily ainda batia em algum lugar do mundo e que ele tinha acabado de se sentar à sua frente jantando como se fosse um encontro normal. Nada na sua vida fazia mais sentido. Grant dirigiu para casa em estado de choque total, parando 2 vezes na beira da estrada porque não conseguia respirar direito e suas mãos não paravam de tremer. Quando finalmente chegou a casa, Lily estava à sua espera, de pijama, sorrindo esperançosa. Foi absolutamente devastador. Papá, como foi o teu encontro? Gostaste dela? Ela é simpática? Vais vê-la novamente? Grant não conseguia formar palavras, então abraçou a filha, segurando-a com um pouco de força demais, enquanto tentava não perder o controle na frente dela. O seu telefone começou a tocar. Era Jackson, a ligar pela 3ª vez desde que Grant saiu do restaurante. Grant finalmente atendeu, dizendo: Tu sabias, não sabias? Tu sabias que ela tinha o coração da Emily e organizaste tudo isto sem me contar. A sua voz soou muito mais irritada do que ele pretendia. A voz de Jackson do outro lado da linha era calma e cautelosa. Sim, eu sabia. Achei que isso iria ajudar-te de alguma forma. Achei que conhecê-la poderia dar-te um encerramento ou trazer-te alguma paz. Ela é uma pessoa incrível, Grant. Eu realmente acredito que isso poderia ser bom para vocês dois. Grant desligou sem dizer mais nada, porque se sentia traído, confuso e zangado com todos, incluindo consigo mesmo, por ter abandonado Nora daquela forma, quando ela estava claramente tão chateada com toda a situação quanto ele. Depois de colocar a Lily na cama, sentou-se sozinho na cozinha, olhando para os documentos do cartão de doador de 3 anos atrás, que mantinha numa gaveta e nunca tinha visto. Eram todos os formulários que assinara no hospital, enquanto a Emily estava ligada a aparelhos, concordando com a doação de órgãos, porque ela sempre dissera que era isso que queria se alguma coisa acontecesse com ela. O problema era que o Grant nunca quisera saber quem receberia os órgãos da Emily. O hospital deu-lhe a opção de solicitar informações após 1 ano, mas ele deitou a carta fora porque saber isso tornaria tudo mais real e ele não estava preparado para isso. Agora, ele estava sentado ali, percebendo que tinha acabado de jantar com a mulher que tinha o coração de Emily e que a tinha abandonado. Ele deixou-a sentada ali, a chorar num restaurante cheio de pessoas, e sentiu-se a pior pessoa do mundo. Mas também não sabia como processar nada disso, nem mesmo o que deveria sentir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nora chegou ao seu apartamento por volta das 21 horas e encontrou a sua irmã mais nova, Tessa, sentada no sofá com um olhar expectante, que imediatamente se desfez quando viu Nora. Oh, não, o que aconteceu? Achei que vocês fossem se dar bem. Jackson disse que Grant era incrível. Nora ficou parada na porta com lágrimas a correrem pelo rosto, ainda vestindo o casaco. Tess, era ele. Ele era o marido da Emily, o homem que salvou a minha vida há 3 anos. Eu disse ao viúvo dele que tenho o coração da sua falecida esposa a bater no meu peito, e ele saiu. Não o culpo. Esta é a situação mais insana em que alguém já se encontrou. Tessa ficou boquiaberta e puxou Nora para o sofá. Espere, o Jackson arranjou um encontro para você com o marido de Emily Sullivan? Não há como isso ser coincidência. Ele devia saber. Nora chorava ainda mais agora. Claro que ele sabia. Contei ao Jackson sobre o transplante meses atrás, quando nos encontramos naquele evento de caridade.
Eu disse a ele que estava a tentar encontrar a família de Emily há 2 anos, porque queria que eles soubessem o quanto eu era grata. E ele deve ter pensado que nos arranjar um encontro às cegas seria uma boa ideia, em vez de ser completamente traumático para todos os envolvidos. A verdade era que Nora tinha contratado um detetive particular há 18 meses para descobrir quem era o seu doador, porque não saber estava a consumi-la. Quando descobriu que a doadora era Emily Sullivan, que morrera ao salvar 4 pessoas diferentes com as suas doações de órgãos, Nora passou semanas sentada no seu carro em frente ao escritório de arquitetura de Grant, observando-o entrar e sair, porque precisava de ver a pessoa cuja esposa lhe salvara a vida. Ela o vira com Lily, observara-os tomar café nas manhãs de sábado e vira como ele parecia triste, mesmo quando sorria para a filha. Ela queria muito se aproximar e se apresentar, mas não tinha ideia de como iniciar essa conversa sem que fosse completamente estranho. 2 semanas atrás, quando Tessa lhe disse que havia marcado um encontro às cegas com um pai solteiro incrível que seu amigo Jackson conhecia, Nora concordou porque achou que seria com um cara qualquer e que isso poderia fazer Tessa parar de insistir para que ela namorasse. No entanto, assim que Tessa mencionou que o nome dele era Grant Sullivan, Nora quase cancelou 5 vezes. Parte dela ela achava que poderia ser o destino, ou talvez Emily estivesse de alguma forma a aproximá-los. Mas outra parte dela achava que era a pior ideia da história da humanidade. Claramente, a última estava certa, porque agora Grant sabia a verdade, tinha fugido, e ela provavelmente nunca mais o veria. 5 dias se passaram e Nora não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Grant quando ela lhe contou. Uma mistura de choque, dor e algo que parecia quase traição. Ela deve ter escrito e apagado 20 mensagens de texto diferentes, tentando se desculpar ou explicar, mas nada parecia certo. No dia 21 de dezembro, Nora passou o dia inteiro no túmulo de Emily, parada longe, observando Grant e Lily deixarem flores. Ela não se aproximou do túmulo, pois isso parecia muito invasivo. Ela ficou ali parada por mais de 1 hora. Nora colocou a mão sobre o coração e sentiu-o batendo forte e constante. Ela sussurrou. Obrigada, Emily. Sinto muito por ter estragado tudo com a sua família. Naquela noite, Nora sentou-se e escreveu uma carta à mão, pois enviar uma mensagem de texto parecia muito impessoal para algo tão importante. Ela desabafou tudo o que carregava há 3 anos. Escreveu sobre como acorda todas as manhãs e sente o batimento cardíaco de Emily, dizendo, obrigada em voz alta, como se tornou conselheira de luto especificamente porque queria honrar o dom que lhe foi dado, ajudando outras pessoas da mesma forma que Emily a ajudou. Ela escreveu sobre como vinha acompanhando Grant à distância por mais de 1 ano, não de uma forma assustadora, mas apenas para ter a certeza de que ele e Lily estavam bem. Ela escreveu, eu entendo perfeitamente se você nunca mais quiser me ver, e sinto muito que nosso encontro tenha acontecido da maneira que aconteceu, mas eu precisava que você soubesse que sua esposa salvou a minha vida. Eu tenho tentado todos os dias viver de uma forma que faça esse sacrifício valer a pena. Não dou como garantido um único batimento cardíaco. Ela dirigiu-se ao escritório de Grant à meia-noite e deixou a carta com o segurança noturno para que a colocasse na secretária dele. Depois foi para casa e chorou até adormecer. Grant encontrou a carta na manhã seguinte, 22 de dezembro, e sentou-se na sua carrinha no parque de estacionamento, lendo-a repetidamente. Na terceira vez, chorava tanto que mal conseguia ver as palavras. Dirigiu-se diretamente para casa e encontrou Lily na cozinha a comer cereais. Ela olhou para o seu rosto e perguntou, Papá, o que se passa? Parecia muito mais velha do que 9 anos com aquela expressão preocupada. Grant sentou-se ao lado dela e disse, preciso de te contar uma coisa sobre a senhora com quem saí. É um pouco complicado, mas és inteligente o suficiente para entender. Ele explicou da forma mais gentil possível sobre a doação de órgãos, como a mamãe ajudou a salvar a vida de outras pessoas quando morreu, e como Nora era uma dessas pessoas. Lily ficou em silêncio por um longo tempo, processando o que ele havia dito. Então ela olhou para Grant com olhos sérios e perguntou, então a senhora Nora tem o coração da mamãe dentro dela, mantendo-a viva? Grant assentiu. Sim, querida, é exatamente isso. Lily pensou nisso por mais um minuto. Depois disse algo que pegou Grant completamente de surpresa.
A mamãe sempre me disse que o coração dela era grande o suficiente para amar todas as pessoas do mundo. Talvez o coração dela ainda esteja fazendo isso. Talvez seja por isso que ele foi para a senhora Nora, para que pudesse continuar amando as pessoas, mesmo que a mamãe não esteja mais aqui. Grant puxou Lily para os seus braços e a abraçou enquanto chorava. Ela acariciou as costas dele, como se fosse a mãe a confortar a criança. Papá, acho que deves ir vê-la. Acho que a mamã gostaria que te certificasses de que o coração dela está feliz. Grant estava prestes a responder quando o seu telemóvel tocou com um número desconhecido. Quando ele atendeu, uma voz em pânico disse: Grant, aqui é a Tessa, irmã da Nora. Sei que não me conhece, continuou ela, mas a Nora está no Hospital Geral de Denver. Ela desmaiou no trabalho e acham que pode ser rejeição de órgão. Ela está estável agora, mas continua a perguntar por si. Sei que isto é loucura, mas pode vir. O mundo inteiro de Grant parou de girar e ele pegou nas chaves, dizendo a Lily para calçar os sapatos. Em 2 minutos, estavam na carrinha a caminho do hospital. Durante toda a viagem, tudo o que Grant conseguia pensar era: por favor, não deixe o coração da Emily parar de bater. Por favor, deixe a Nora ficar bem. Por favor, dê-me uma oportunidade de consertar isto. Quando chegaram ao hospital, Tessa encontrou-os na sala de espera, parecendo exausta, mas aliviada. Ela está bem. Não foi rejeição. O médico disse que foi um ataque de pânico grave causado pelo estresse. Mas, Grant, ela tem se doentido por causa do que aconteceu com vocês. Estou muito preocupada com ela. Grant entrou no quarto de Nora, segurando a mão de Lily. Nora estava sentada na cama do hospital, parecendo pálida e cansada, com monitores ligados a ela. Quando ela ouviu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sinto muito, Grant. Eu não queria que Tessa ligasse para você. Não precisas de estar aqui. Grant aproximou-se da cabeceira da cama e disse: preciso sim. Desculpa ter te abandonado. Desculpa ter te feito sentir que fizeste algo errado quando não fizeste. Tens carregado este fardo sozinha durante 3 anos, e isso não é justo. Posso ficar? Posso ouvir? Nora compreendeu imediatamente o que ele estava a perguntar e acenou com a cabeça enquanto chorava. A enfermeira entregou a Grant um estetoscópio e mostrou-lhe onde colocá-lo. Grant colocou-o no peito de Nora, bem sobre o coração dela, e ouviu os batimentos fortes e regulares. O coração de Emily ainda batia depois de todo esse tempo. Ele desabou completamente ali mesmo, no quarto do hospital, sussurrando: Olá, Imo. Senti tanta saudade de ti. Nora soluçava. Lily chorava, observando da porta. Grant olhou para Nora e disse: Obrigado por cuidar do coração dela. Obrigado por estar viva. Desculpe-me por não estar pronto para ver isso antes, mas agora estou. A Emily ainda está aqui, e isso é graças a si. Nora recebeu alta do hospital na manhã de Natal, e Grant insistiu em ir buscá-la com Lily, porque não havia como ele deixá-la passar o Natal sozinha depois de tudo o que tinha acontecido. Quando chegaram, Tessa estava à espera do lado de fora com uma mala, parecendo aliviada e exausta. Obrigada por fazer isso, Grant. Ela precisa de pessoas ao seu redor agora e eu tenho que trabalhar um turno duplo no restaurante. Odeio deixá-la, mas precisamos do dinheiro. Grant apenas balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, ela vai para casa conosco. Podes buscá-la amanhã ou quando quiseres. A sério, não há problema nenhum. A viagem de volta para a casa de Grant foi silenciosa, mas confortável. Lily estava sentada no banco de trás, segurando a mão de Nora, e falando sem parar sobre todos os biscoitos que tinha feito com a avó Sullivan no dia anterior. Ela disse que mal podia esperar para mostrar a Nora o seu quarto, que tinha decorado sozinha. Quando chegaram, Nora ficou parada na porta, olhando, porque a casa inteira estava decorada para o Natal pela primeira vez em 3 anos. Havia luzes no corrimão, guirlandas sobre a lareira e uma árvore no canto coberta de enfeites que claramente guardavam anos de história familiar. Grant, isto está lindo. Quando fizeste tudo isto? Grant parecia um pouco envergonhado. A Lily e eu ficamos acordados até as 2 da manhã ontem a colocar tudo. Decidimos que era hora de parar de deixar o Natal ser triste e começar a torná-lo significativo novamente. A Lily arrastou a Nora até a árvore e começou a apontar enfeites específicos. Este é de quando eu era bebê.
Este a mamã fez no ano antes de morrer. O papá disse que devíamos comprar um para ti também. Então, a partir de agora, fazes parte da nossa tradição de Natal. Ela ergueu um enfeite prateado em forma de coração, com uma data gravada. Nora começou a chorar e abraçou Lily. Querida, disse ela, essa é a coisa mais atenciosa que alguém já fez por mim. Muito obrigada. Grant observou as duas juntas e sentiu uma estranha mistura de tristeza e esperança que não experimentava há 3 anos. Era como se o seu coração finalmente se lembrasse de como sentir outras coisas além da dor. Passaram o dia inteiro juntos, a fazer chocolate quente, a ver filmes de Natal e a apreciar Lily, a adormecer no sofá entre eles por volta das 20 horas. Depois de colocarem Lily na cama, Grant e Nora sentaram-se na sala de estar, com apenas as luzes da árvore de Natal acesas. Nora disse baixinho, preciso que saiba que não espero nada de si. Sei que toda essa situação é incrivelmente complicada e não quero que te sintas obrigado a me incluir na tua vida só por causa do transplante. Grant virou-se para ela. Mas a questão é a seguinte, mesmo antes de me contares sobre o coração da Emily, eu já estava a começar a gostar de ti. Na verdade, estava a gostar de conversar contigo pela primeira vez em anos. E sim, descobrir a verdade foi um choque enorme. Mas isso não muda o fato de que és uma pessoa incrível e eu quero conhecer-te melhor. Os olhos de Nora encheram-se de lágrimas novamente. Pensei em ti e na Lily quase todos os dias durante 2 anos. Sei que isso provavelmente parece obsessivo, mas depois de descobrir que a Emily era a minha doadora, eu precisava saber se a família dela estava bem. Observando-vos à distância, pude ver o quanto vocês dois estavam a sofrer. Eu queria muito ajudar, mas não sabia como. Grant estendeu a mão e segurou a dela. Você está a ajudar só por estar aqui. Lily disse algo ontem que realmente ficou na minha cabeça. Ela disse, talvez o coração de Emily ainda esteja a amar as pessoas, mesmo que ela tenha partido. E eu acho que ela está certa. Acho que esta é a maneira da Emily me dizer que está tudo bem em seguir em frente. 6 meses se passaram e Grant e Nora levaram as coisas com muita calma. Eles se encontravam para tomar café uma vez por semana e jantavam em família com Lily. E eventualmente Tessa também se juntou a eles. Em algum momento entre fevereiro e junho, Grant percebeu que estava completamente apaixonado pela mulher que carregava o coração de sua falecida esposa. Eles começaram a visitar o túmulo de Emily juntos a cada poucas semanas. Nora deixava flores e falava com a lápide como se fossem velhos amigos. Olá, Emily. Estou a cuidar muito bem do Grant e da Lily. Prometo que estou a fazer o meu melhor para honrar o que me deste. Enquanto isso, Grant ficava ali com o braço à volta dela, pensando em como a sua vida tinha se tornado surreal, bela e estranha. Em julho, Grant finalmente apresentou Nora aos pais dele e de Emily, o que foi assustador para todos os envolvidos. No entanto, a mãe de Emily, Patrícia, olhou para Nora, abraçou-a com força e sussurrou. Obrigada por manter o coração dela a bater. Obrigada por nos devolver um pedaço dela. Todos choravam no pátio dos fundos da casa de Grant numa tarde de domingo qualquer. Nora começou a trabalhar a tempo parcial na empresa de arquitetura de Grant, prestando consultoria em projetos de hospitais e hospícios. Eles tornaram-se uma equipe incrível, tanto profissionalmente como pessoalmente. Lily começou a chamar Nora pelo primeiro nome de uma forma carinhosa que deixava claro que ela era da família, mesmo que não estivesse a tentar substituir Emily. Em 20 de dezembro, exatamente um ano após aquele desastroso encontro às cegas, Grant disse a Nora que a levaria para jantar em um lugar especial, mas não quis dizer onde. Ele apenas disse que ela deveria se vestir bem. Quando pararam em frente ao restaurante Pine and Plate, Nora olhou para ele confusa. Por que é que estamos a voltar aqui? Este lugar traz memórias traumáticas, não achas? Grant sorriu e pegou na mão dela. Confia em mim? Está bem. Tenho tudo planeado. Ele a levou para dentro, para a mesma mesa de canto onde se sentaram há um ano. Sentaram-se, pediram bebidas, e Nora continuou a olhar em volta nervosamente, como se estivesse à espera que algo terrível acontecesse novamente. Grant estendeu a mão por cima da mesa e segurou as duas mãos dela nas suas. Há exatamente um ano, entrei neste restaurante sem querer estar aqui. Eu estava a planear a minha rota de fuga antes mesmo de me sentar.
Então conheci esta mulher incrível que estava tão relutante quanto eu. Fizemos um acordo de sermos honestos um com o outro e ver o que acontecia. Nora já estava a chorar porque sentia que algo significativo estava prestes a acontecer. Grant, o que estás a fazer agora? Ele saiu do banco, ajoelhou-se no meio do restaurante e tirou um anel. Nora Brennan, tu carregas o coração da Emily, mas também roubaste o meu completamente. Mostraste-me que o amor não se esgota nem se gasta. Ele apenas cresce, muda e encontra novas formas de existir. Fizeste a Lily sorrir novamente e fizeste-me lembrar como é sentir-se verdadeiramente vivo, em vez de apenas seguir a rotina. Todo o restaurante ficou completamente em silêncio, com as pessoas a pegarem nos seus telemóveis para gravar o momento. Queres casar comigo? Deixas-me passar o resto da minha vida garantir que o coração da Emily seja tão feliz quanto merece ser? A essa altura, Nora chorava descontroladamente e acenava com a cabeça com tanta força que mal conseguia falar. Sim, meu Deus, sim, com certeza. Sim, eu amo-te tanto, Grant. Todo o restaurante explodiu em aplausos. A mesma garçonete que os servira um ano atrás veio correndo com champanhe. Eu estava a trabalhar na noite em que vocês dois foram embora, chorando. Eu sabia que vocês acabariam voltando para cá. Esta é a coisa mais romântica que já vi na minha vida. Eles se casaram no mês de abril seguinte, o mês favorito de Emily, em uma pequena cerimônia ao ar livre no quintal dos pais de Grant, com cerca de 50 convidados. Lily foi a dama de honra e parecia tão crescida no vestido que ela mesma escolheu. Os votos de Grant levaram todos às lágrimas. Eu pensei que meu coração tivesse morrido há 3 anos com Emily, mas o meu coração sabia melhor. Ele levou-me até ti, Nora. Continuou a bater para que eu pudesse encontrar o meu caminho de volta ao amor e à vida. Prometo cuidar de ti e do coração da Emily enquanto estiver vivo. Os votos da Nora foram igualmente emocionantes. Cada batida deste coração é uma dádiva que não dou como garantida. A Emily salvou a minha vida e depois trouxe-me até ti e a Lily. Prometi honrar a memória dela amando vocês duas tão intensamente quanto ela amava, todos os dias. 2 anos depois, Grant e Nora administravam uma organização sem fins lucrativos chamada Emily's Heart Foundation, que promovia a conscientização sobre a doação de órgãos e oferecia aconselhamento para famílias de doadores. Eles viajaram pelo Colorado, contando a sua história para incentivar as pessoas a se registrarem como doadores. A cena final mostra os dois em um evento de conscientização sobre doação, onde Lily, agora com 12 anos, está ajudando na mesa de inscrições. Grant coloca a mão no coração de Nora, sentindo-o bater forte e constante. Nora sussurra, obrigada por ter aparecido naquela noite, mesmo não querendo. Grant sussurra de volta, obrigado por carregar o coração dela e trazer a nossa família de volta à vida. Às vezes, aquilo que você teme acaba sendo o que te salva. Nem Grant nem Nora queriam estar lá, mas o coração de Emily tinha outros planos. Ela sabia que eles precisavam um do outro, mesmo quando eles próprios não percebiam isso. O amor não acaba quando alguém morre. Ele transforma-se, cresce e encontra novos lares. Ele continua a bater muito tempo depois de pensarmos que parou. Se esta história te lembrou que segundas oportunidades são reais, que a doação de órgãos pode literalmente salvar vidas e que os corações podem curar-se das formas mais inesperadas, clica no botão inscrever-se. Partilhe isto com alguém que precise de ouvir que seguir em frente não é esquecer. É honrar o que foi, escolhendo continuar a viver. Muito obrigado por estar aqui conosco. Lembre-se, às vezes o coração sabe o caminho, mesmo quando a mente está perdida.